Ela foi vendida como um pedaço de terra áspero e sem valor, descartada por ser feia demais para merecer carinho ou esperança. Na dura fronteira onde a lei era o silêncio rígido e os olhares cínicos, Marília conhecia bem o frio da rejeição. Seu reflexo no poço não trazia um rosto que os colonos quisessem ver, e seus passos eram seguidos por cochichos de desprezo. O que para outros era beleza natural, para ela era um fardo carregado no peito e na alma. A terra seca estendia-se até onde a vista alcançava. Mato ralo, céu aberto e o vento que carregava o cheiro da madeira queimando e da poeira levantada pelos cavalos. Ali, isolada entre moradias feitas de tábuas descascadas, Marília vivia uma existência de sombra, sob os olhares distantes dos colonos que a tratavam como maldição ou erro do destino. Sua casa era um abrigo pequeno, esperança minguada em meio ao vasto deserto de indiferença. Seu pai, um homem envelhecido pela amargura e pelo orgulho ferido, tomou uma decisão que pesaria na história da filha para sempre: vender Marília aos olhos das pessoas como se fosse mercadoria barata, uma aposta perdida diante da comunidade cruel. A vergonha torcia seu semblante, enquanto entregava-a a um fazendeiro local, trocando a promessa de uma vida decente por silêncio e afastamento da opinião alheia. Marília ouviu o acordo sem questionar. Seus olhos vazios refletiam o choque e a rendição a um destino que lhe parecia irrevogável. Era uma aceitação resignada, a de quem já não espera misericórdia das mãos alheias. A humilhação mordia sua carne e seus sonhos, mas dentro dela, algo quieto ainda resistia, uma brasa escondida sob as cinzas antigas. Não havia lágrimas, apenas um silêncio pesado que se estendia como sombra no entardecer daquelas planícies cruéis. Foi nesse momento, quando a sombra parecia engolir tudo, que Nantã, o jovem guerreiro Apache, cruzou aquela terra assolada por preconceitos e dores. Em missão tribal, sua silhueta firme e passos silenciosos cortavam o ar quente e seco. Sua presença uma força natural que parecia dialogar com os ventos e as pedras ancestrais. Encontrou Marília naquele cenário de negociação tensa. Um instante onde línguas afiadas e olhares desconfiados moldavam uma nova realidade. Mas Nantã via com olhos diferentes. A superfície desacreditada de Marília não escondia para ele sua dignidade e valor. Sentiu uma luz, tênue e resistente, pulsando sob a pele marcada pela rejeição. Uma alma que clamava por liberdade e respeito. Sua percepção quebrava barreiras e jogava no horizonte a promessa de algo improvável. Um laço capaz de desafiar os preconceitos endurecidos pela fronteira. Marília, perdida entre medo e alguma esperança confusa, recebeu aquele olhar como quem escuta um idioma desconhecido. Estranhamento e cautela lutavam em seu peito. O choque cultural entre o jovem Apache e a jovem rejeitada era tão real quanto as marcas do passado que carregavam. Mesmo assim, Nantã decidiu tomar para si a missão de protegê-la, enfrentando a desaprovação silenciosa e severa de sua própria tribo. Na aurora que se aproximava, com as estrelas ainda penduradas no céu silencioso, Nantã tomou a sua decisão irrevogável. Partiria dali com Marília, levando-a para além dos perigos da colônia e da humilhação que a condenava. Era uma escolha que poderia destruir sua posição tribal, mas que lhe parecia a única justa e verdadeira saída. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas
Nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte a nossa saga. A poeira levantava-se lenta atrás deles, cada passo uma hesitação quebrada pelo farfalhar seco das folhas mortas no chão. Marília mantinha os olhos baixos, o peso da desconfiança ainda prendendo sua respiração. Nantan, à sua frente, caminhava com a segurança implacável dos que conhecem a trilha de cor, mas sua voz era gentil quando, quebrando o silêncio, começou a lhe contar sobre seu povo. Na nossa terra, disse ele, olhando ora para o céu claro, ora para as pegadas no chão, não medimos a beleza pela face que se vê, mas pela coragem que se carrega no coração. A alma diz mais do que olhos podem alcançar. Marília desviou o olhar, as palavras do jovem guerreiro ressoando como uma melodia estranha, azingando velhas feridas. Ela não sabia se podia aceitar aquilo. Depois de tudo que suportara, era difícil imaginar um futuro assim, onde alguém pudesse vê-la com olhos de respeito, não de desprezo ou dono. Mas Nantan prosseguiu, desenhando com as mãos no ar as histórias gráficas do seu povo. Falava de feitos antigos, de mundos onde as cores não eram apenas Gapele, nem a força estava só nas armas, mas naquilo que mantinha um homem honesto diante dos seus. Era uma manhã quente quando o inimigo surgiu. Um grupo de colonos armados, rostos duros e olhares desconfiados, bloqueou seu caminho. Ouviam histórias da aldeia sobre a presença de um Apache com uma mulher vendida, e aquelas bocas não estavam dispostas a ouvir nada que contrariasse os preconceitos consolidados. O líder dos colonos caminhou até eles, um sorriso cruel, invertendo o queixo. Vocês pensam que podem escapar? Um Apache andando com uma mulher dessas? Não passa de problema à espera. Nantan não hesitou. Em uma voz firme e decidida, respondeu: essa mulher tem mais dignidade do que tua sombra, e eu sou seu guardião. Se quiserem passar, só por cima do meu corpo. Os colonos riram, mas não era um riso amigo. Estavam prontos para um conflito, um dos muitos que marcavam a fronteira. Marília observava, coração apertado. Seu corpo queria correr, fugir da ameaça que se formava ali. Mas havia algo no porte calmo de Nantan que lhe dava pela primeira vez uma estranha sensação de segurança. O confronto, porém, não demorou a explodir. Um tiro disparou, o som arrancando gritos e ordens espalhadas pelo mato seco. Nantan foi rápido, puxando Marília para trás de uma rocha enquanto tentava devolver os disparos. Mas algo quente e agudo acertou seu braço. Ele caiu por um instante. A dor crispa e cortante como um fogo estranho. Marília sentiu o medo congelar suas veias. Pela primeira vez, ela viu o jovem guerreiro não como uma força inabalável, mas como alguém vulnerável, humano demais. O medo abriu espaço para a compaixão, uma chama tênue surgindo contra a brutalidade daquele momento. Sem pensar, recolheu lenços sujos do chão e aproximou-se com cuidado, palpando o ferimento que inchava e sangrava devagar. Nantan gemia, o rosto machucado pela dor e pelo esforço para não ceder ao desespero. Você vai ficar bem, sussurrou Marília, suas mãos trêmulas agora firmes. Cuidar dele era um gesto que nunca imaginara realizar, e ainda assim encontrava na ação um sentido desconhecido, um vínculo que se fortalecia. Na urgência,
Ele olhou para ela, olhos escuros, tentando assegurar-se de que aquilo não era um erro, de que ali, no meio daquele espaço adverso, poderiam existir mais do que medo e desconfiança. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho e laranja, eles permaneceram ali, um ao lado do outro, separados por séculos de medo, mas unidos pela necessidade de proteger o pouco que ainda tinham. Suas vidas e aquilo que nascia silencioso entre eles. Marília passou a noite acordada, vigiando o sono pesado de Nantã, reconhecendo nele a mesma solidão que aprendeu a carregar. Em seu silêncio, selou-se uma promessa muda, um acordo de resistência contra tudo o que procurava quebrá-los. Quando os primeiros raios de sol tocaram a terra ressecada, uma dúvida inquieta cravava-se mais fundo em seu peito. Ela que até então fora apenas um objeto descartado, agora segurava a vida de alguém que lhe dava valor. E isso mudava tudo. O laço forjado pela batalha não podia ser desfeito tão facilmente. Mas o perigo continuava rondando. Eles não seriam deixados em paz. Seus passos precisavam ser cautelosos, pois atrás deles os olhos dos colonos espreitavam, famintos para provar que a união entre um Apache e uma mulher rejeitada não passava de uma anomalia a ser destruída. E enquanto Marília guiava Nantã para um lugar seguro, seu pensamento era claro. Não seria mais uma sombra esquecida. Lutaria para ser vista e amada do jeito que nunca fora. À frente, nas sombras da floresta, formas furtivas se moviam. A perseguição havia acabado de ganhar um novo capítulo, e o destino reservava-lhes um teste ainda mais cruel. O próximo passo da jornada eles ainda não conheciam, mas o que estavam prestes a enfrentar mudaria para sempre o que significava ser chamados de inimigos na fronteira. As grandes fogueiras ainda lançavam suas chamas ocres na penumbra do acampamento, lançando sombras que dançavam nas faces rudes dos anciãos apaches. Marília pisava na terra batida com uma mistura de hesitação e determinação, o peso dos olhares carregados de ceticismo acompanhando cada um de seus passos. Ali, entre as tendas de peles e o murmúrio distante dos caçadores, ela era uma intrusa, uma estranha cuja pele escura e olhos altos não transmitiam nem uma gota da ancestralidade daquele povo. Os anciãos, sentados em círculo, trocavam palavras em suas línguas nativas, mas o significado era claro na tensão que enchia o ar. Para eles, Marília era um enigma, uma soma de dúvidas e medos. É uma mulher vendida, filha do inimigo da terra, cochichavam alguns. Não pertence ao sangue de nossa gente. O orgulho tribal pendurava uma sentença invisível sobre ela, a marca do não pertencimento que o tempo não apagaria. Nantã, de pé ao lado dela, não se deixou abalar pelas vozes sussurradas. Seu olhar firme era uma muralha que protegia Marília dos ataques silenciosos. Eu a trouxe porque vi nela uma alma que brilha como qualquer de nós, disse a Assembleia, sua voz cortando o ar como uma flecha certeira. Se vocês olharem apenas para o que está na superfície, perderão o que realmente importa. Sua declaração não só era um desafio, mas também um convite à reflexão. Foi então que Taina, irmã mais nova de Nantã, apareceu entre as sombras. Ela observava Marília com uma mistura de curiosidade e cautela, as sobrancelhas franzidas em um questionamento mudo. Taina era uma jovem guerreira, ágil e de olhar penetrante, treinada para defender sua tribo, mas também aberta ao inesperado. Apesar da frieza inicial,
naquela presença. Invadia uma semente de aceitação prestes a germinar. Marília sentiu o peso daquele olhar, diferente dos julgamentos anteriores, menos carregado de hostilidade e mais inquisitivo. O coração dela, marcado por anos de rejeição, bateu com um sopro de esperança. "Eu só quero um lugar para ser", murmurou baixinho, como se confessasse a uma pedra invisível que testemunhava sua entrega. Taina aproximou-se e, pela primeira vez, estendeu a mão. Um gesto pequeno, simples, mas que para Marília simbolizava a abertura de uma porta que muitos haviam trancado antes dela. Ainda assim, o conforto era frágil. A paz que habitava o acampamento foi interrompida pelo som distante do trote apressado de cavalos. Olhos experientes se ergueram em alerta, e a preocupação rapidamente se alastrou entre os presentes. Uma patrulha colonial, implacável e desconfiada, estava se aproximando. Seus passos pesados e equipamentos brilhantes em meio ao vento seco ameaçavam romper a tranquilidade cuidadosa daquele lugar escondido. Nantan sagazmente ordenou que as tochas fossem apagadas, e o murmúrio do acampamento virou um silêncio cortante. Marília se encolheu junto ao amigo, o corpo tenso, como se pudesse absorver a inquietude ao redor. Para ela, esse era mais que um risco físico. Significava o perigo de ser rejeitada e expulsa novamente. Agora, não só pelo povo, mas por forças que desprezavam tudo que era diferente. Taina apertou o punho firme, os olhos incendiando-se não só pelo medo, mas pela fúria crescente. "Eles não sabem onde pisam", disse entre dentes. "Este é nosso lar e não deixaremos que o destruam." A juventude dela carregava o fogo da proteção e o desafio a quem ousasse ameaçar sua tribo e aqueles que nela encontravam abrigo, mesmo que fossem inesperados. Marília olhou ao redor, seus passos ecoando fundo na alma. A batalha que vinha não era apenas por um pedaço de terra ou por sutis fronteiras traçadas no mapa. Era a luta por existir, por ser aceita, por ser vista, por ser mais do que os olhos limitados podiam julgar. E naquela noite sombria, o vento parecia sussurrar profecias de caos e mudança, enquanto as estrelas se escondiam atrás de nuvens grisalhas. Corpos se moviam nas sombras, prontos para o confronto que se anunciava. Marília sentiu o peito apertar, não apenas pelo medo, mas pela certeza renovada de que aquele era o momento que definiria seu destino, e o de Nantan para sempre. A patrulha colonial galopava veloz, cortando a escuridão como um aviso silencioso. O tempo para escolher lados havia acabado, e a paz escondida na vastidão da fronteira estava prestes a ser partida em pedaços. O som distante dos cascos crescia, e junto dele a promessa amarga de que nada mais seria igual dali em diante. O céu carregava nuvens pesadas, prenúncio de tempestade, enquanto a escuridão da noite envolvia o esconderijo onde Nantan e Marília buscavam refúgio. O silêncio era cortado apenas pela respiração ofegante do jovem guerreiro, que se apoiava contra a parede grossa da cabana improvisada. Com a mão trêmula, ele erguia o braço ferido, o sangue ainda quente manchando as palmas de Marília, que fazia o possível para estancar a hemorragia. Seus dedos manejavam o pano com uma delicadeza inesperada, um afeto silencioso nascido da urgência e da compaixão. Ela não sabia exatamente quando a distância entre eles deixara de ser apenas sobrevivência para se transformar em algo mais profundo. Talvez naquela noite, quando as estrelas, ocultas pelas nuvens que carregavam trovões, testemunhavam sua aliança silenciosa. Marília fitava o rosto pálido dele, as feições marcadas pela dor, mas também pela determinação. Nantan não era apenas um guerreiro a ser protegido.
Era um homem que carregava segredos, feridas que transcenderam o físico. Com a voz abafada pela dor, ele confidenciou o que nunca havia revelado a ninguém. Meu pai, ele foi morto por colonos. Não foi um acidente ou disputas comuns. Foi vingança, crueldade sem nome. Marília sentiu o peso daquelas palavras como uma âncora afundando dentro de si. Reconheceu naquela história seus próprios fantasmas. Os lamentos de uma infância marcada pelo abandono e pela rejeição. A fronteira não era apenas uma linha no mapa, mas uma cicatriz profunda que a todos feriu, mesmo nos lugares mais ocultos da alma. Então lutamos pela mesma coisa, murmurou, sorrindo com uma tristeza que partia o coração. Por um lugar para sermos reconhecidos, sem medo, sem vergonha. Nantã apertou sua mão quebrada, um gesto involuntário que revelou mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Era sua promessa, não apenas de proteção, mas de luta conjunta contra aquele mundo que insistia em rejeitá-los. A decisão que tomaram ali, naquele abrigo sombrio e quase esquecido, era mais do que uma aliança de sobrevivência. Era a semente de uma esperança nova, frágil, porém resistente. Mas o passado não sossegaria tão facilmente. O som distante de galopes abafados cortou o ar pesado, arrastando consigo a sombra dos antigos horrores. À margem da floresta, entre árvores retorcidas e silhuetas que pareciam dançar na penumbra, uma figura emergiu do escuro. Não era um inimigo comum da patrulha colonial contra quem já haviam lutado. Era alguém que trazia nos olhos o veneno antigo da vingança, uma inimiga jurada dos Apaches, cuja presença anunciava dores que iam além da guerra da fronteira. Ela chegou com passos silenciosos, puxando atrás de si segredos sombrios que tinham o poder de abrir fissuras insuspeitas na fortaleza que Nantã e Marília começaram a construir. Suas palavras eram como lâminas escondidas, carregando rancor e traições antigas. Vocês acham que o passado ficou para trás? Minha presença é prova de que as feridas estão abertas, e eu vim para garantir que sejam sangradas até a última gota. Marília sentiu seu coração acelerar, não temendo apenas pela própria vida, mas pelo delicado elo que os unia. O medo era um visitante constante, mas agora se misturava com uma fúria silenciosa, a mesma que Nantã carregava nos olhos quando enfrentava uma injustiça. Eles não seriam meros peões de um jogo cruel. Nantã ergueu-se, a mão ainda trêmula segurando firme a de Marília. Você pode trazer segredos e ameaças, mas nossa força está na verdade que construímos. No futuro pelo qual estamos prontos para lutar. Naquele momento, o passado ameaçador pareceu se aproximar, pairando sobre eles com seu ar pesado e rancoroso. Marília sentiu o peso da decisão que teria de tomar: aceitar a sombra que a perseguia, ou enfrentar a tempestade para proteger aquilo que encontrou de mais precioso, a confiança e o amor de Nantã. O trovão que finalmente rompeu o silêncio anunciou a batalha que se avizinhava. No céu carregado de nuvens negras, a luz fraca de um relâmpago revelou as silhuetas da antiga inimiga e seus segredos obscuros, prontos para semear discórdia entre os que mais precisavam permanecer unidos. E assim, enquanto a chuva começava a cair grossa, Marília e Nantã se preparavam para uma luta que não era apenas de armas, mas do coração, pois uma terrível verdade vinha à tona, pronta para tentar separar o casal que ousou desafiar a fronteira. Nas sombras,
o segredo venenoso escondido pela antiga inimiga prometia reescrever os destinos, deixando uma pergunta cortante no ar. Até onde o amor poderia resistir diante do poder do passado? A sombra da noite ainda envolvia o acampamento Apache, quando Marília, com os olhos iluminados por uma mistura de inquietação e determinação, voltou-se para Nantan. Eu descobri algo sobre aquele fazendeiro que me comprou e despesou depois. Sua voz era baixa, quase um sussurro que se espalhou na quietude como um rumor traiçoeiro. Nantan ergueu as sobrancelhas, o olhar endurecendo. O que houve? A preocupação rápida se infiltrou em sua postura forte, como se pressentisse a tempestade que essas palavras anunciavam. Marília tirou do bolso uma carta amarrotada, as pontas gastas pelo tempo e pelo cuidado. Hesitante, estava escondida entre os papéis dele, no celeiro. Ela entregou a Nantan o envelope desgastado. E não é uma correspondência qualquer. Fala de uma conspiração para eliminar qualquer resistência Apache nesta região. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. As palavras, ao saltarem do papel para o ar gelado da noite, carregavam o peso da traição, do perigo iminente que se ocultava por trás dos rostos conhecidos da colônia. Ali está escrito, em letras claras, que ele tem aliados, gente disposta a qualquer atrocidade para garantir que os Apaches sejam varridos daqui. Disse Marília, a voz ficando firme, como se dividisse um fardo que já não podia mais carregar sozinha. Nantan fechou os olhos. Orou um instante, respirando fundo, o ferimento recente no braço latejando sob a tensão que agora dominava seu espírito. A frágil aliança que tentava costurar entre as tribos e os colonos leais ameaçava desmoronar diante dessa sombra que se alastrava silenciosa. Rumores terríveis já circulavam, manchando o nome de Marília e corroendo os poucos pilares da paz que existia. Eles querem usar sua história contra nós, ele murmurou, a voz carregada de um misto de raiva e proteção. Rumores que dizem que você é uma fraqueza, uma ameaça para a aliança que estamos tentando formar. Marília sentiu o golpe das palavras, não apenas as do inimigo, mas a dúvida sutil que começava a se infiltrar entre aqueles que deveriam ser seus aliados. A rejeição que conhecia há tantos anos voltava como uma sombra insistente, tentando apagar o fio tênue de esperança que ela ousava acender. Eles não entendem o que significa ser vista de verdade, respondeu ela, os olhos brilhando com um fogo que não poderia ser apagado. Mas eu não vou deixar que o medo deles dite o que eu sou, nem o que podemos ser. Nantan apertou sua mão com força, uma réstia de confiança e desafio. Precisamos agir rápido. Não podemos deixar que essa conspiração sozinha nos afunde. E assim, tomados pela urgência, começaram a traçar planos para unir aqueles que ainda acreditavam na possibilidade de coexistência. Nantan viajou às tribos vizinhas, buscando apoio entre guerreiros que sabiam das dores da guerra, mas também da força da aliança. Marília, por sua vez, infiltrava-se na colônia, usando seu conhecimento do terreno e das pessoas para descobrir quem, entre os colonos, estava envolvido na teia de traições. Contudo, enquanto tentavam fortalecer suas defesas e alianças, uma sombra perniciosa crescia entre eles. Rumores cruéis sobre Marília circulavam com mais vigor, alimentados por olhares enviesados e sussurros venenosos. Diziam que sua presença trazia má sorte, que seu passado era manchado por segredos que poderiam colocar em risco toda a aliança.
Nantan sentia a tensão aumentando. Entre os colonos e algumas tribos, olhares desconfiados lançavam dúvidas o valor da mulher que ele escolheu amar. Mas para ele, a verdade era clara e indomável. Marília era a força que precisavam, o elo entre mundos que havia sido ignorado por muito tempo. Certa tarde, enquanto revisava a carta à luz vacilante da fogueira, Marília voltou a sentir o aperto no peito, uma inquietude que ia além do presente imediato. Se o passado guarda segredos que explicam minha rejeição, talvez seja a hora de encará-los de frente. Disse, quase para si mesma. Um silêncio profundo encheu o espaço entre eles, carregado da expectativa do que viria a seguir. Naquela noite, o vento trouxe um sussurro gelado, enquanto as chamas tremeluziam e dançavam nas sombras compridas. O passado de Marília não seria mais apenas uma ferida escondida. Um novo capítulo de sua história estava prestes a ser revelado. Um segredo que poderia virar o destino da tribo, das alianças frágeis e do amor que nascia contra todas as probabilidades. Ela abanou a cinza, o brilho da lua refletindo no papel envelhecido de sua descoberta, antes de guardar a carta com um gesto decidido. O futuro tinha perguntas demais e respostas perigosas, esperando para emergir. E foi justamente nesse instante, na calma antes da tempestade, que Marília encontrou, escondida entre os cantos mais escuros da cabana, uma nova carta. Esta ainda mais antiga e lacrada com um símbolo que faria seu coração gelar. O mistério que cercava sua origem começava a se desenrolar diante de seus olhos atônitos. E tudo finalmente faria sentido. O segredo enterrado em seu passado, a razão ocultada por trás de sua rejeição, aquilo que poderia mudar tudo, estava ali, nas entrelinhas daquele documento silencioso, aguardando para ser desvendado. A carta repousava entre as mãos trêmulas de Marília, sua superfície enrugada e amarelada como um relicário, guardando um segredo que havia permanecido esquecido no tempo. Nantan e Taina se aproximaram, os olhos de ambos carregando a mistura de surpresa e tensão que só a revelação de um mistério profundo pode despertar. Isso pode mudar tudo, murmurou Nantan, a voz grave, comprometida pela seriedade do momento. Ele leu com cuidado cada linha da carta, enquanto Taina franzia a testa, absorvendo o peso da informação como se ela própria pesasse na terra sob seus pés. A carta falava de uma herança inesperada. Uma terra que fora de sua família há gerações, escondida e protegida por caminhos secretos que o fazendeiro desconhecia. Um pedaço de terra fértil, não apenas um pedaço qualquer da fronteira seca, mas um território que poderia oferecer abrigo e recursos valiosos para o acampamento Apache, fortalecendo sua luta pela sobrevivência. Marília sentiu uma onda contraditória de emoções invadir seu peito. Esperança e medo, coragem e dúvida. Aquela herança, ao mesmo tempo que trazia uma promessa de redenção, a fazia sentir-se ainda mais estranha, uma estrangeira com um pedaço de terra entre mãos que talvez não a aceitasse por completo. Eu não sei se mereço isso, confessou, a voz falha. Se a tribo vai ver isso como um presente ou uma maldição. Eu sempre fui vista como exceção, uma sombra solitária. Agora me pergunto se esse passado me une ou me separa ainda mais. Taina aproximou-se, o rosto iluminado pela brasa da fogueira que tremulava à distância, e seguiu com palavras firmes que pareciam costurar as dúvidas de Marília, como um tecido resistente. Terra é mais do que chão. É história, raiz. E você tem coragem para lutar por ela.
Isso já faz de você uma parte de nós. Nantan sentiu, o olhar fixo em Marília, transmitindo confiança e esse tipo de ternura que não precisava de palavras. Ninguém pode negar o que está no coração. Essa herança pode ser a nossa salvação, não só para você, mas para todo o nosso povo. Muitas dúvidas permaneciam no ar, como névoa densa em um vale silencioso. Marília segurava a carta contra o peito, sentindo o peso da responsabilidade que agora havia caído sobre seus ombros. Mas não era um fardo que carregava sozinha. Nantan e Taina estavam ali, refletindo sua força, a esperança de que talvez, enfim, pudesse existir um lugar onde fosse reconhecida. Um lugar que pudesse chamar de lar. Enquanto a conversa acontecia, a atmosfera no acampamento começava a mudar. O olhar atento do inimigo, ali expresso em sussurros traiçoeiros, pesava como uma ameaça invisível no ar. A emboscada se anunciava. Em silêncio, Nantan recebeu uma mensagem urgente. Rastros frescos indicavam que os mercenários do fazendeiro, os mesmos disfarçados em aliados e traiçoeiros, preparavam um ataque definitivo para aquele reduto sagrado. O coração de Marília apertou-se num nó que quase tirou seu fôlego. A esperança de uma herança que possa proteger se mesclava agora com um intenso perigo. A guerra que se aproximava não permitiria hesitações. Eles atacarão, antes mesmo que possamos buscar ajuda, anunciou Nantan, olhos sombrios, a voz carregada pela urgência e pela ameaça que atravessava o silêncio da noite. Taina estalou os dedos, o som curto, e decidido que ecoou como um comando. Precisamos nos preparar. Não teremos outra chance. Marília fechou os olhos por um instante, reconhecendo que a luz que encontrara na descoberta da carta vinha acompanhada de uma sombra maior. Um teste final que desafiará tudo o que ela acreditava ser possível. E enquanto as estrelas se escondiam, atrás das nuvens escuras, trazendo uma noite pesada com o gosto amargo da iminência, um silêncio inquieto envolvia o acampamento. Nas sombras distantes, o inimigo já se movia, comprometido a destruir o que restava do sonho daqueles que ousaram amar e lutar contra a maré da rejeição. O segredo do passado de Marília, agora revelado, era tanto a chave para a sua salvação quanto o estopim do fogo que se aproximava. E quando a escuridão finalmente se abriu para revelar os passos silenciosos dos mercenários, a fronteira inteira pareceu prender a respiração. O ataque vinha antes que qualquer aliado pudesse chegar para salvar a tribo. O acampamento fervilhava em preparativos. As vozes sussurradas, as mãos ágeis e firmes correndo de um lado a outro como correntes de um rio prestes a romper suas margens. Marília, pela primeira vez, sentia o peso da responsabilidade estampado no seu rosto. Não era mais a menina rejeitada, mas uma peça indispensável na defesa daquele lugar que lhe oferecia algo muito maior que abrigo. Uma família. Sentada à beira da fogueira, ela desenhava mapas e traçava rotas de escape e pontos estratégicos para as tendas e os arredores. Cada linha era um traço de esperança, uma tentativa de conter a sombra que crescia nos limites do acampamento. Ao seu lado, Nantan observava calado, o olhar pesado, o braço ainda em recuperação depois do ferimento recente. A confiança entre eles havia se solidificado e tomado forma, como as raízes profundas de um velho carvalho. Era um amor estranho para a rudeza da fronteira, mas genuíno e que incendiava forças há muito adormecidas. Taina, com seu semblante decidido, preparava uma pequena tropa para proteger o lado sul do acampamento. Seus olhos refletiam a feroz determinação de um guerreiro nascido e criado na escassez,
mas também o respeito pela jovem alma que encontrara ali. Eles vão tentar invadir pelo sul, disse Taina, enquanto batia a mão no cabo do machado. É a via mais fácil para eles. Se ficarmos aqui, nenhum deles chega até as tendas. Marília assentiu, entendendo que suas responsabilidades estavam muito além do que jamais imaginara. Se conseguirmos segurar a entrada do sul, poderemos dar tempo para os feridos e ainda proteger os mais vulneráveis. O ar estava pesado, carregado de um silêncio inquieto antes da tempestade. A noite se tornava espessa, o fogo trêmulo iluminando rostos tensos, franzidos pelo cansaço e pela antecipação da luta. As sombras alongavam-se, e cada barulho na mata parecia um prenúncio. No frio do amanhecer, o horizonte se iluminou com a chegada dos primeiros cavaleiros. As figuras sombrias cortavam a névoa com a brutalidade silenciosa de quem conhece o cheiro da batalha iminente. O coração de Marília apertou-se, uma mistura inquietante de medo e coragem. O som dos tiros rasgou o ar, antes mesmo que pudessem pensar. O confronto começou rápido, sem piedade. Flechas cortavam o céu, estilhaços de madeira e barro voavam pelos cantos do acampamento. Gritos se misturavam com ordens gritonas e o ruído pesado dos corpos em choque. Marília se manteve firme, coordenando os movimentos dos que estavam ao seu redor. Suas ordens eram claras, a voz firme como um tambor de guerra. Protejam as tendas. Aina, mantenha a linha sul. Nantan, precisamos das sombras na esquerda. Por um momento, tudo parecia girar ao redor dela. O som ensurdecedor, o céu cinza, a poeira levantada pelo movimento frenético. Apesar do caos, não havia espaço para o medo. A adrenalina queimava nas veias, sua mente corria para garantir que ninguém mais fosse, como ela fora um dia, deixado para trás. No meio da explosão de violência, Nantan lutava com ferocidade, sua fera interior despertando com força renovada. A dor do ferimento já nem mais se fazia sentir, substituída pela fúria de proteger aqueles que amava. Taina, como uma tempestade em movimento, defendia o flanco sul com a coragem dos antepassados. Sua voz cortava o ar. Aqui é nosso chão, nenhum invasor vai passar. No entanto, enquanto a batalha se estendia, os inimigos mostravam-se preparados, com estratégias e números que ameaçavam desequilibrar a defesa. Foi no auge do tumulto que a tragédia se revelou. Marília sentiu uma mão dura agarrá-la por trás. O puxão brusco a arrastou para dentro da sombra das árvores. Sempre alerta, tentou lutar, mas a mão firme, acompanhada da voz de um mercenário cruel, abafava seus gritos. Pensei que você fosse mais esperta, garota, rosnou ele, apertando o braço com força. Seus olhos se encontraram com os dele, olhos sem compaixão, olhos de quem via em Marília um troféu ou um peão descartável. Choque a congelou momentaneamente, uma corrente elétrica que dilacerava seu âmago. No coração da luta, Nantan ouviu o grito sufocado, o som quase imperceptível, perdido no estrondo dos tiros. Parou. Sentiu o sangue coagular nas veias, numa mistura desesperada de terror e raiva. Seus olhos percorreram a confusão, buscando a figura que mais importava. Marília estava sendo levada, o rastro frio de uma perda que poderia partir a resistência do melhor dos guerreiros. O mundo, por um instante, pareceu parar. Enquanto os mercenários recuavam com seu prêmio, um sopro de silêncio caiu sobre a batalha. Mas dentro de Nantan, um vulcão despertava, prestes a explodir. E assim, divididos pela escuridão das circunstâncias, o destino selava-se. Marília, capturada e insegura. Nantan consumido pelo desespero e pela urgência de um resgate.
O amor que havia nascido da rejeição tornava-se agora a chama que queimaria até libertá-la, ou consumi-los para sempre. A noite mergulhava intensa e fria no horizonte, quando Marília, presa pelas mãos firmes do mercenário, sentiu o peso da armadilha que a envolvia. Seus olhos buscavam, aflitos, algum rastro de esperança na escuridão ao redor, enquanto o machucado da alma pulsava mais forte que qualquer ferida física. Sabia que naquele momento sua astúcia seria a única arma para ganhar tempo, para dar a Nantan a chance que precisavam. Enganando o guardião com um sorriso cauteloso, ela murmurou palavras meio perdidas, insinuando que ali perto havia um esconderijo, uma rota secreta que poderia lhes garantir vantagem. O mercenário, impaciente, mas curioso, permitiu-se ser guiado pela promessa silenciosa de desespero. Marília aproveitou cada passo lento, cada respiração controlada para escanear o terreno, buscando no íntimo o fio tênue que os manteria vivos. No silêncio carregado do acampamento, a mensagem secreta voou como um sussurro firmado no vento. Um correio veloz, uma esperança oculta nas sombras. Marília conseguira transmitir um aviso urgente a Nantan, uma vida pulsando em risco, e uma próxima investida armada pelo inimigo. A luz das pequenas fogueiras tremulava ao longe, como olhos de sentinelas atentos. A urgência do resgate crescia em sua garganta. Nantan recebeu a notícia, com o coração ardendo numa conflagração silenciosa. A dor do braço ainda latejava, mas a ferida se tornara uma lembrança distante, diante do medo de perder aquilo que havia se tornado sua razão de lutar. Sem um segundo a perder, ele mobilizou os aliados fiéis, os guerreiros e os colonos que compartilhavam a vontade resistente de defender o único lar que lhes restava. Cada passo seu era um martelo que golpeava o chão, cada comando entoava firme no ar pesado da madrugada. Cavalgando sob o manto estrelado, Nantan sentiu o vento frio que cortava o rosto abrir espaços entre as árvores, como se a própria terra conspirasse contra a invasão iminente. As sombras eram suas cúmplices, os sussurros do passado e do presente entrelaçados em cada movimento. Essa missão não era apenas um resgate, era um desafio a tudo que o mundo cruel já lhe impusera. Era a reafirmação de que mesmo nos lugares onde a rejeição e a violência reinavam, o amor e a coragem podiam persistir. O encontro inevitável se materializou num clarear brusco entre as árvores. O mercenário principal, frio e calculista, ergueu sua arma numa posição assumida, como se a mira pudesse varrer a dor e as feridas do passado num único disparo. Nantan, firme na terra que seu povo havia caminhado por gerações, encarou-o com os olhos plenos da tormenta interior que queimava silenciosa. As palavras que emergiram não precisaram de facetas de amizade, certeiras, pesadas como o aço que empunhavam. Vejo que ainda carrega cicatrizes de antigas batalhas, murmurou o mercenário, a voz enrolada em cinismo. Mas esta noite sua sina termina aqui. Nantan respondeu com a força dos que carregam o peso da sobrevivência e da esperança, aflorando uma promessa feita não só a si mesmo, mas a Marília. Podem tentar apagar o fogo que mantém acesa a verdade, mas nem toda a escuridão é capaz de engolir aqueles que se recusam a serem apagados. O choque veio abrupto e violento. O som do metal contra metal, o estrondo dos disparos, o cheiro de pólvora queimando, misturado ao ar frio da floresta. Feridas antigas abriram-se, palavras dolorosas não ditas explodiram, numa batalha que não era apenas física, mas espiritual. Enquanto o embate ecoava, Marília, mesmo acuada, reforçava a própria determinação.
O tempo que ganhara com seu ardil crescia agora nas mãos de Nantan e dos seus. A dança cruel da luta desenhava no chão marcas de sangue e coragem, rupturas de medo e desespero entrelaçadas em cada investida. Mas a vitória parcial repousava sobre uma revelação ainda mais sombria, que tombou sobre eles como uma nuvem carregada e prestes a desabar em tempestade. Depois do resgate, nas sombras do amanhecer, aliados chegaram com um sussurro carregado de pavor. Uma força muito maior se formava nos arredores. Um exército de colonos armados até os dentes, unindo-se num plano de extermínio total contra o acampamento. O aviso ecoou eterno, cortando a frágil calmaria que tentavam construir. Não restaria refúgio para ninguém, nem a beleza do amor nascido da rejeição, nem a coragem de Nantan, nem a esperança de Marília. O perigo maior revelava-se à porta do horizonte, e as planícies áridas pareciam segurar a respiração, aguardando o inevitável confronto que definirá não apenas suas vidas, mas a própria existência do futuro que ousaram sonhar. O horizonte ondulava sob o brilho fraco do amanhecer, quando a primeira luz revelou a silhueta tensa do acampamento. As vozes calaram, dando lugar ao estalar metálico das armas e ao ritmo contido de passos preparados para o confronto derradeiro. Nantan marchava ao lado de Marília e Taina, seus olhares entrelaçados, firmes como raízes profundas que já não se deixam arrancar. A ameaça que se aproximava não era apenas de ferro e pólvora, mas de anos de rancores e preconceitos, que poderia destruir o que eles construíram juntos em meio a tanta rejeição. Porém, ali estavam eles, união feita de coragem, respeito e um amor forjado no fogo da adversidade. Os colonos armados surgiram com o peso de uma tempestade, rostos cerrados, olhos famintos por poder e vingança. Mas não eram apenas soldados cruéis, eram corpos e almas que haviam se esquecido da humanidade, prontos para varrer do mapa qualquer fragmento de esperança em solo Apache. Marília sentiu o coração pulsar forte, cada batida como tambor de guerra ecoando na terra. Era mais que uma batalha. Era a afirmação de sua existência, do valor que nunca haviam lhe reconhecido. Ao seu lado, Taina comandava com a ferocidade de uma loba protetora, firmando a defesa sul do acampamento. Eles não passarão por aqui. Sua voz cortava o silêncio, inflando o ânimo dos guerreiros. Nantan tomou a dianteira, seus passos certeiros, guiando os aliados entre as sombras e os primeiros raios do sol. O que lia em seus olhos era mais que ódio ou medo. Era a chama incandescente da determinação. Sabia que essa luta ultrapassava as armas. Era um duelo pela dignidade e pela liberdade. O conflito explodiu entre o canto áspero da natureza e o estrondo dos disparos, poeira e gritos se misturando num caos brutal e porém necessário. Marília, firme, dava ordens, sua mente afiada mais do que nunca, proteger não só o corpo, mas aquilo que significava sua alma, o direito de ser amada, aceita e livre. Em meio ao turbilhão, Taina derrubava invasores com a força dos ancestrais em seus golpes, tornando-se um muro intransponível. Nantan encarava o líder dos mercenários, aquele que há tempos carregava em seus olhos o veneno da vingança e do ódio antigo. A luta é violenta, mas no instante em que a vida parece pender à beira do abismo, um olhar silencioso cruza a tempestade. Marília está próxima, seu espírito uma fortaleza inexpugnável. O mercenário que a capturou anteriormente busca tirar dela o último sopro de esperança.
mas encontra apenas a resistência férrea de quem aprendeu a valorizar-se contra todos os prognósticos. Nantan avança com furor para o seu resgate. Cada passo, uma promessa feita àquela mulher que ousou sonhar com um novo começo. O choque final entre ele e o inimigo é breve, violento e absoluto. Palavras são armas brandidas contra o silêncio da luta, e no fim, a vitória lesse não apenas a força física, mas a verdade daquilo que ambos defendem. Quando o mercenário tomba, um peso imenso cai do peito de Nantan. Não apenas a liberdade de Marília, mas a certeza de que não estão mais sozinhos nessa jornada. Unidos, os guerreiros e os colonos aliados reforçam suas posições. A confiança quebrada pelo medo começa a se costurar em atos, em compreensão mútua. O sol já alto, iluminando cicatrizes e lágrimas, marca a virada definitiva naquele conflito. A força da aliança manifesta-se na disciplina, na coragem e na capacidade de ver além das aparências, das histórias contadas para dividir. Nos dias que se seguiram, o acampamento renasceu das cinzas. Marília, agora vista pelo olhar amplo da tribo, caminhava entre seus pares não como uma pária, mas como um símbolo de resistência e renovação. Taina a acompanhava com um sorriso cúmplice, irmã verdadeira na luta e na esperança. Nanpan segurou a mão da jovem, aquela mão que já tantas vezes reconstruíra seu mundo. Olhou para ela, sem precisar dizer palavras. A aceitação, o amor, a promessa de um futuro compartilhado brilhavam em seu olhar. Marília não era mais vendida, rejeitada ou invisível. Era alguém de valor inquestionável, cuja verdadeira beleza residia na força e na luz que emanava de dentro. E assim, naquele terreno sagrado, onde as cicatrizes do passado ainda viviam, floresceu uma nova história. Uma que superou o olhar cruel da fronteira, que desfez as correntes do preconceito e construiu, tijolo por tijolo, uma ponte entre mundos, antes inimigos. O rancho isolado, os silêncios cortantes, as baixas e as perdas deram lugar a laços imortais. O direito de existir lado a lado, sem vergonha nem medo, finalmente se afirmava no ar seco da fronteira. Quando o vento soprou suave entre as árvores, trazendo cheiro de terra molhada pela recente chuva, era como se a própria natureza celebrasse aquela vitória silenciosa. Uma vitória que não foi apenas de armas, mas de almas que tiveram a coragem de quebrar muros e amar, apesar de tudo. Marília sabia que a estrada ainda seria longa e que os olhos do mundo nem sempre seriam amigáveis. Mas agora carregava consigo a certeza de que o amor verdadeiro não olha para o rosto, para a cor ou para a opinião dos outros. Ele vê o espírito, a coragem e a vida. Nantan e Marília, lado a lado, ergueram seus olhos para o horizonte infinito. O futuro lhes pertencia, não mais como sombras os que rejeitaram, mas como luz que ressurge, imbatível e para sempre livre. E na vastidão do Velho Oeste, onde a história insiste em se repetir, surgiu uma nova lenda, a da jovem rejeitada que foi amada como ninguém antes. Uma lenda que atravessou séculos em silêncios e sussurros, para finalmente ecoar forte e clara, provando que a verdadeira beleza é aquela capaz de transformar mundos e corações.